Fala meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, hoje dia 31/7, segunda-feira, vamos aí estar fazendo um breve vídeo referente ao que decorreu da nossa análise semanal na segunda-feira da semana passada. Então, analisar o que aconteceu na semana passada de movimentação dos ativos que a gente costuma acompanhar, certo? No caso, todos esses aqui embaixo. E enfim, comentar sobre oportunidades de trade e demonstrar realmente se as marcações que a gente comentou e realmente marcou serviram e, enfim, deram gatilhos aí para boas entradas no mercado. Então vamos lá compartilhar com vocês. Esse aqui foi o Euro USD, gráfico diário. Semana passada iniciou a segunda-feira no dia 24, então a gente vai aqui verificar o candle do dia 24, que no caso é esse candle aqui do Euro USD. Eu vou pegar uma linha vertical, vou colocar aqui nesse candle para a gente observar como foi a movimentação do Euro USD na semana, certo? Então, como vocês podem observar, a linha horizontal está aqui, o mercado se inicia aqui, vocês podem ver pela data aqui embaixo, certo? A marcação temporal aqui da data embaixo. Então a semana começa aqui, a gente tinha demarcado regiões de venda e compra aqui embaixo, certo? Que foram bem respeitadas pelo visto. Então a gente tinha no Euro USD essas regiões aqui marcadas pela seta, indicadas pelas setas, que eram o que? A definição desses preços aqui de gap e de semanas de forte movimentação. Então era um preço importante, e também por ser um preço de 50% de Fibonacci desse movimento aqui de queda. Então a gente tem esse movimento de queda, tem os 50 de Fibo aqui do movimento, tem os 61,8. A gente tem referências aí de algumas semanas atrás de preços importantes, e realmente foi um preço importante para o mercado. A semana começa aqui, dá continuidade no movimento de queda, na tendência de queda, vem buscar regiões também de H4 que a gente comentou mais atrás. Na verdade, as regiões de H4 que a gente comentou foram essas aqui embaixo, certo? De fundos anteriores, que foram essas indicações de seta, mas enfim, tivemos o início da semana aqui, movimentação de queda. O ativo veio buscar o preço aqui próximo à média de 9 do semanal. Então, visto da H4, a gente tem aqui, a semana inicia, ele vem buscar preços mais embaixo, próximo à região da 9 do semanal, depois devolve e vem buscar aquela região de preços importantes do semanal com confluência dos 50 de Fibo. E aqui sim a gente tem uma forte rejeição do preço. Quem vendeu aqui teve a oportunidade de pegar aí praticamente 2.000 pontos, uma excelente entrada. Se a gente for ver no time de H1, a gente vê que a gente teve mais confluência ainda por conta do preço ter vindo buscar a média de 200 do semanal. Então, além de vir buscar preço do semanal, de Fibonacci do diário e da média de 200 do H1, ele deixa aqui pavis, candles de indefinição. Quem estava ligado tem um padrão de entrada aqui, certo? Ou entrada por preço da 200. Quem vendeu na 200 aqui teve a oportunidade de pegar o movimento todo de 2.000 pontos, excelente entrada. Após isso, o Euro USD vem buscar essas regiões que a gente comentou aqui e que tinham setas indicadas para possíveis compras. Eu realizei algumas compras aqui na tentativa de pegar o euro. Tivesse aguardado mais, teria comprado aqui, mas não me senti confortável. Queria comprar mais aqui embaixo, que aí sim realmente valeria a entrada. Mas o preço vem em busca dessa região aqui de H4 importante e devolve. Quem comprou aqui no preço teve a oportunidade de pegar aí 900 pontos. Quem comprou no fechamento do candle da H4, 800 pontos. Quem comprou no fechamento do candle de H4 positivo, no caso o candle verde, 400 pontos. Regiões aí que entregaram boas entradas, até mesmo no H1.
Então no H1 do EURUSD a gente podia ter pego esse preço de fechamento aqui acima da 20 high, compra, 500 pontos de entrada, stop aí também de 500 pontos, trade de 1 para 1, e é isso. EURUSD, entradas de venda bem indicadas, compra também, duas oportunidades excelentes no euro. Agora a gente vai para a Libra. A Libra também iniciou a semana no dia 24. Cadê dia 24? Dia 24 tá aqui. 21, 24. Então o candle do dia 24 é esse candle aqui. Certo? Dia 24 aqui. A gente vai observar agora ele do H4. Então essa foi a movimentação da semana da Libra da semana passada. A movimentação da Libra a semana da Libra inicia lateralizado nesse fundo, variando aí perto a esse topo aqui do diário e a região da 20 low do diário. Também tínhamos regiões importantes do semanal, como a média de 9, que já subiu, mas a Libra ficou amarrando nesse fundo. Veio buscar as regiões que a gente comentou também, de 50 de Fibonacci do diário, chegou próximo a 61.8 e também estava próximo à região de 9 do diário, então o preço estava abaixo da média de 9, vem buscar próximo à média de 9 aqui em cima também. São confluências que a gente busca, além também de confluências da nuvem, do recorte aqui da nuvem, e principalmente padrões de reversão, como esse padrão de reversão aqui no H1. Então a gente já esperava um padrão de reversão nessa zona. Ele deixou um candle vermelho, a venda poderia ter sido aqui, stop curtinho, 300 pontos, ou aqui 500 pontos protegido pela 61.8. Então era um stop de 500 para 2.000 pontos de ganho, uma entrada de 1 para 4. Uma excelente entrada indicada aí no início da semana. Então quem estava ligado aqui poderia ter pego no H1. No H4 uma entrada mais certeira, esperar esse fechamento, um stop mais longo, já não sei se valeria a pena entrar. Então, mas ainda assim voltou muito. E quem estava ligado na compra também teve excelentes oportunidades que a gente indicou aqui embaixo, principalmente regiões do semanal, como a média de 9 e fundos no H4, como esse fundo aqui, e algumas regiões de fundo também aqui no H4. Então quem estava ligado na Libra pode ter comprado nessas regiões que as setas estão desde a segunda-feira e as linhas paradas no mesmo lugar de quando a gente fez a análise. Então quem estava ligado poderia ter executado essa compra aqui no toque no preço, ou quando fechou um candle de maior volume no H1 para cima, uma compra aqui, o stop aqui. Quem comprou aqui, ó, na linha, 1.000 pontos de gain, movimentação muito boa. E essa foi a Libra, oportunidades parecidas com o euro, na região de 50 de Fibonacci do diário e em regiões mais de fundo aí, protegidas pelo semanal, e fundos aqui do H4 também. Então no ouro, dia 24, a gente teve dia 24 se iniciando aqui, nesse candle vermelho. Então a gente vai marcar o candle do dia 24 e vai olhar no time frame de H4. Então a gente teve a início da semana do ouro aqui, assim como na Libra ficou lateralizado, uma região de definição por conta da nuvem das médias bem próximas. Ele vai para cima, vem buscar regiões do diário, do topo do diário anterior, que era esse topo que a gente marcou essa linha. Então ele veio buscar regiões do diário, veio buscar regiões do topo do mensal aqui também. Então a região bem forte para o ouro está ultrapassando, e foi isso que aconteceu. Veio buscar essas regiões de topo do diário, próximo a regiões do mensal, e devolveu. Um movimento bem forte também por conta de notícias, mas quem estava ligado aqui no H1 poderia ter pego aí esse fechamento aqui, um stop de 2.000 pontos para um gain de 2.000 pontos aproximadamente. Pela força, a gente já podia crer que ele ia mais um pouco, mas também é uma entrada perigosa. E enfim, oportunidades de venda que a gente sinalizou aqui foram bem indicadas, assim como oportunidades de compra aqui embaixo, tanto próximo à média de 200 do H4, quanto em regiões aí do diário. As médias já subiram, elas se movimentam, mas a indicação do preço estava aqui na linha azul, foi justamente onde o preço parou. Quem estava ligado no candle de H4 poderia ter comprado, na verdade, nesse preço aqui,
comprava na linha ou comprava no fechamento do H4 para cima, stop aqui. Ia passar um calorzinho, mas ia ainda 1.500 pontos para 700 de risco, 1 para 2 na entrada. E é isso no ouro, também oportunidades parecidas com o euro e com a libra, oportunidades de venda aqui em cima e de compra aqui embaixo, todas indicadas aí previamente, certo? Bitcoin USD, a gente comentou sobre oportunidades de venda do Bitcoin. Vamos ver aqui que dia que foi, dia 24. Dia 24 foi esse dia aqui de forte queda, depois parou. Então a gente tem aqui o dia 24. A gente tem aqui o dia 24 e dia 24 se inicia aqui. Depois disso o Bitcoin lateralizou, nem veio buscar regiões que a gente comentou como regiões interessantes para compra, nem regiões interessantes para venda. Então aqui a gente não faz nada. Quem fez alguma coisa aqui, não sei o que viu, mas realmente não aconteceu nada no Bitcoin na semana passada, certo? Não veio buscar oportunidades de venda e nem oportunidades de compra, então a gente ficou de fora. Como nem temos operado o Bitcoin, eu só compro o Bitcoin lá embaixo, essa região de Fibonacci aqui de 61, quem sabe, ou mais embaixo ainda. Pro SP500, SP500 a gente comentou, no caso o SP500 dia 24, iniciou a semana aqui nesse candle, então a gente vai marcar o candle aqui da semana passada do dia 24. A gente comentou sobre oportunidades de venda aqui no diário, então, e que aconteceram. A semana começa aqui no dia 24, vem buscar essa região que a gente comentou do diário, que é referente ao topo aqui de algumas semanas atrás, de alguns dias atrás. E quem estava ligado no primeiro toque nesse preço aqui poderia ter vendido um stop aí curtinho de 300 pontos para pegar também 300, 1 para 1. Mas uma entrada aqui realmente também valeu, veio buscar o topo do diário e devolveu. Então é um trade que a gente já esperava que ele não fosse romper de uma vez. Veio respirar, e veio respirar onde? Na média de 20 low do H4. Também veio respirar na média de 9 do diário, que é onde a gente tinha marcado essa linha azul aqui, que era 9 do diário, que já subiu, já está aqui. Então quem estava ligado teve a oportunidade de venda aqui de 300 pontos e oportunidade de compra aqui. Oportunidade de compra aqui também, certo? Aí já um movimento de 600 pontos. Depois o gráfico devolve e vem buscar essa região que a gente comenta também como uma região interessante para compra, e mais 500 pontos. Vendo a movimentação do H1, foi essa movimentação da semana. A semana começa aqui, veio buscar o topo do diário, veio o próximo média de 200 no H1, depois disso devolve, volta, veio buscar a região do H4, depois devolve tudo de novo. Essa foi a movimentação do SP500 na semana passada. Para o SDJPY, a gente teve a semana começando aqui no dia 24. 24 está aqui em cima. Dia 24 está aqui em cima. Então a gente vai ver aí no H4 qual foi a movimentação da semana para o SDJPY. A semana começa aqui para o SDJPY. Veio buscar algumas regiões que a gente comentou aqui, certo? Então, que eram regiões do diário, que eu acredito que seja a média de 9. Então, a semana do USD começa aqui, vem buscar a região do diário aqui pela primeira vez e devolve lá em cima. Depois vem buscar regiões mais embaixo da nuvem de Ichimoku, na verdade dos 50 de Fibonacci, do movimento aqui de alta no H4. Então a gente tem esse movimento de alta aqui no H4. O preço corrige no 50 de Fibo do H4, devolve lá em cima, depois vem buscar o 61.8, regiões marcadas também pelas setas e importantes por serem regiões do semanal. Então o SDJPY inicia a semana, vem buscar regiões mais embaixo que a gente comentou como oportunidade de trade. Aqui a gente teve uma oportunidade, 1000 pontos para cima. Tivemos oportunidades mais embaixo, como aqui, mais embaixo ainda, que é regiões de fundo do diário. Então se você for observar o preço, vai buscar realmente uma região de fundo do diário.
aqui embaixo, para depois voltar a subir 4.000 pontos. Então, o visto do H1 fica melhor para a gente ver a seta. A semana começa aqui na linha vertical vermelha, vem embaixo, busca o preço do diário, vai lá embaixo, busca o preço do último fundo do diário e vai lá para cima. Movimentação do STJPY, respeitando também as regiões que a gente comentou na análise semanal. E o SDCAD também, no caso, a semana do SDCAD começou aqui, dia 24. Dia 24 foi esse dia aqui. A gente vai ver do H1 para facilitar a visualização. Então a semana do SDCAD inicia aqui, veio buscar cadê as regiões que a gente comentou. A gente tinha comentado sobre regiões mais aqui em cima, que eram regiões aí do semanal. Então a gente vinha, a semana começa aqui, a gente comentou sobre oportunidades de compra mais aqui embaixo, até veio respeitar, a gente até executou uma compra aqui no SDCAD, só que ficou demorando muito para subir, depois acabou indo, a gente acabou saindo 0 a 0, mas o SDCAD veio buscar regiões de venda, que a gente comentou como regiões importantes, certo? Principalmente por ser regiões do semanal, que era a média de 9 do semanal, a média de 20 raio do diário, que era aqui, também o 61.8 de FIBO desse movimento aqui de queda no H4. Então a gente tem esse movimento aqui de queda no H4, a gente vê a movimentação de alta do SDCAD e regiões de venda aqui em cima que foram bem respeitadas. No H1 fica mais fácil de visualizar, então a gente vê aqui que o preço veio buscar essas regiões que a gente comentou no H1 ou como importantes, né, no SDCAD, e devolve. E é isso. Essa foi as movimentações para a semana passada. Então a gente vê que realmente as regiões que a gente comentou no início da semana foram respeitadas. EURUSD, oportunidades de venda aqui em cima, oportunidade de compra aqui embaixo. GBP também, oportunidade de venda aqui em cima, oportunidade de compra aqui embaixo. SHAL, o ouro, oportunidades de venda aqui em cima, oportunidades de compra aqui embaixo. Bitcoin USD não aconteceu nada, não mexeu, não chegou em nenhuma região interessante para venda nem compra. SP500, região de venda respeitada, região de compra respeitada. O STJPY, regiões de compra respeitada, regiões de venda não tão respeitadas, talvez comece a respeitar agora, já deu uma parada, talvez faça um movimento de queda. O SDCAD, regiões de compra não foram atingidas muito bem, acredito, vendas até então bem respeitadas. Semana está só começando e é isso. Essa semana tem mais uma análise semanal, se acompanha aí para não perder as oportunidades que a gente comenta previamente, preparando aí você para a semana para pegar as boas da semana, beleza? Compartilha o canal, se inscreve, vamos que vamos, deixa o like, boa semana a todos.